O avanço da Covid em países da Europa e da Ásia é um alerta de que a pandemia não acabou. O Ministério Israelense da Saúde anunciou a detecção de 2 casos de contágio por uma variante não identificada do coronavírus, sem gravidade aparente e que combina as subvariantes BA1 e BA2. Então, vamos falar mais sobre esse atual estágio da pandemia com o imunologista e coordenador de pesquisas de vacinas contra a Covid, chikungunya, Zika, do Instituto de Imunologia e coordenador de pesquisas de vacinas, Gustavo Cabral de Miranda, que é da USP, a Universidade de São Paulo, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui contigo. Perfeito, muito obrigado pela gentileza. Para começar esse bate-papo, essa entrevista, enquanto nós estamos vivendo um momento de avanços rumo ao velho normal, com a flexibilização do uso de máscaras em várias cidades, capitais, inclusive em ambientes fechados, como aconteceu mais recentemente no Rio de Janeiro, a Ásia e a Europa, nesse momento, voltam a registrar alta no número de casos. O que pode explicar essa elevação? E esse processo deve servir de alerta aqui para o Brasil? Então, Daniel, a gente sabe que é multifatorial, né, para que aconteça o avanço da circulação ainda maior do vírus. Claro que tem um fator do surgimento de novas variantes, mas a variante que está aí, por exemplo, a Ômicron, ela tem uma capacidade de infecção muito alta, então a gente sempre tem que estar levando em consideração isso. Claro que nós estamos avançando na vacinação no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, a gente vê nações inteiras, aliás, continente inteiro, sem um suporte vacinal. Então, isso gera uma situação de insegurança, porque a gente está falando de uma pandemia. A gente não pode levar em consideração apenas um país. É um mundo inteiro que está suscetível. Então, com isso, assim que a gente flexibiliza ações, por exemplo, como o uso da máscara, o vírus vai circular mais. Então, se houver alguns países, por exemplo, ou algumas regiões que não têm a dose de reforço, por exemplo, esse grupo pode estar mais suscetível, essa região pode ficar mais suscetível. E, infelizmente, isso tem acontecido. Como você falou, na Ásia, na Coreia do Sul, já entrou em descontrole, em vários países também da Europa, e que já vem acontecendo isso, quando você falou de alerta. Lembre que em julho do ano passado, meados do ano passado, os Estados Unidos avançou com a vacinação e flexibilizou total. O que aconteceu? Meses depois, tivemos 2, 3 mil mortes por dia. Então, nesse momento que nós estamos conseguindo tanto, não é hora de flexibilizar tanto, é hora de manter as ações para a gente concretizar o controle da pandemia, entende? Não adianta a gente forçar algo apenas para agradar a população, algo desse tipo. A gente tem que forçar que é para acabar com a pandemia. Agora, doutor Gustavo, só uma informação adicional, já que o senhor mencionou a Coreia do Sul, foram registrados nesta quinta-feira 621 mil casos de coronavírus, de Covid-19. É muita coisa. E agora vamos seguir com a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Doutor, a atribuição de declarar pandemia é da Organização Mundial de Saúde, OMS, que inclusive foi criticada no começo da pandemia, supostamente por ter demorado muito para justamente declarar a pandemia para que os países pudessem adotar as medidas necessárias. O presidente Jair Bolsonaro mencionou recentemente que está discutindo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que se declare o fim da pandemia no Brasil. A parte o fato disso não ser uma atribuição do governo brasileiro, o que isso significaria na prática? Seria apenas um ato simbólico ou poderia, de fato, prejudicar, digamos assim, algumas medidas sanitárias que estão sendo colocadas em prática? Então, você citou muito bem que essa atribuição vem da Organização Mundial da Saúde, que geralmente é aceito pelos países, mas não é algo impositivo, que vai falar, olha, isso tem que seguir. As nações, ela têm sua soberania e têm condições de tomar suas decisões. A questão é, a maioria, praticamente todos os países, eles seguem a recomendação das Nações Unidas.
tá? Porque isso gera um alerta e uma soma de ações para o combate à pandemia que é muito mais eficaz. Porque quando se fala em pandemia, a gente sempre precisa levar em consideração, não é apenas um país, o mundo inteiro está suscetível. Essa ação, por exemplo, do governo federal, assim como ações de governos estaduais, porque apesar de não ter uma ação de, olha, deixou de ser pandemia, mas tem ações que faz com que a pandemia seja tratada como uma endemia, ou seja como uma doença que se torna de nossa região, mas que não gera tanto problema, tanta demanda de ações de combate, como acontece com a pandemia. Então, de certa forma, isso será uma ação simbólica que não será duradoura. Não tem como você simplesmente cravar, olha, é uma endemia. Isso não se faz através de uma assinatura ou de uma ação simples e pessoal. Isso é ação científica. Infelizmente, isso, mesmo que aconteça, não será duradoura. Apesar de que eu espero, de coração, estar totalmente errado e que realmente se torne uma endemia para a gente controlar essa pandemia o mais rápido possível. Agora, doutor Gustavo, apesar do Brasil ter começado a sua campanha de vacinação algumas semanas depois da Europa e dos Estados Unidos, o país acabou acelerando esse processo e hoje ostenta índices relativamente satisfatórios em relação à imunização do país. Mesmo assim, o número de contágio ainda está na casa das dezenas de milhares por dia. Inclusive, a nossa repórter atualizou ao longo do Jornal da Manhã. Foram mais de 40 mil casos de terça para quarta-feira. Se esse cenário perdurar, o que isso pode trazer aqui para a nossa realidade? O que se explica essa situação? Falta de efetividade dos imunizantes? É a tecnologia? Isso preocupa as autoridades? Como explicar esse número ainda alto na taxa de contágio? Então, perfeito esse questionamento, porque a gente gera uma explicação mais global, tá? Por exemplo, não é só o início de uma vacinação, é a forma que você inicia. Porque você tem que iniciar com muita força e utilizando o que nós temos de melhor. Eu lembro, num período que eu estava na Europa, tanto em Oxford quanto na Suíça, o pessoal brincava, vocês são o país do futebol. Eu falei, nós somos o país da vacinação. Nós temos um programa nacional de imunização que tem postos distribuídos pelo Brasil, mais de 35 mil postos, que nós, num período de campanha, nós podemos ter 50 mil que pode vacinar entre 50 e 100 pessoas por dia tranquilamente, ou seja, nós conseguimos imunizar 3 a 4 milhões de pessoas sem nenhum problema. Então, consequentemente, obtendo a vacina, nós distribuímos, porque nós temos tradição e não é da agora, tá? A gente está falando da década de 70, 80, isso também do início do século passado, com as ações científicas de Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Butantan, que nos favorece a gente simplesmente levar a vacina de forma muito rápida e muito eficiente. Porém, como eu tinha dito, os 7 primeiros meses do desenvolvimento da vacina, nós tínhamos 75% da vacinação apenas em 10 países, os 10 países mais ricos. Consequentemente, deixa suscetível toda a nação. Quando eu falo é uma pandemia, não é apenas local. Quando nós estávamos chegando no auge, quase 70% da população com imunização completa, que eram 2 doses, surge a Ômicron. Isso surgindo, que foi uma variante, surgiu na África, um continente que está suscetível, que não tem suporte vacinal. Se não fosse a Ômicron, nós já teríamos controlado. Porém, o que era imunização completa, eram 2 doses, e nós já tínhamos atingido 70%, passou a necessidade de uma terceira dose, uma dose de reforço, por causa da Ômicron, que consegue escapar parcialmente da vacina. Então, nós tínhamos 70%, hoje nós temos pouco mais de 30%. Então, essa gangorra, essa falta de conexão internacional, as lideranças precisam conversar sobre isso, porque a ação é internacional. A gente não pode apenas colocar a culpa é da vacina, ou a culpa é de um governo, ou a culpa é um conjunto, entende? Então, o que nós tínhamos de 70% da população completamente imunizada, hoje nós temos apenas pouco mais de 30%. Então, nós ficamos nessa briga ainda com medo de surgir outras variantes que possa necessitar de outra vacinação. Por isso que eu também venho batendo numa tecla. Há a necessidade de uma contínua atualização das vacinas. Quer dizer que essa não está funcionando? Não.
essas estão funcionando, mas para os passos seguintes, precisa atualizar as vacinas sim. Diogo Schelp. Doutor, ainda nessa linha sobre a necessidade da vacina de reforço, se a gente pega os levantamentos feitos aí nos últimos meses, desde o início do ano, sobre o perfil das pessoas que faleceram, né, por Covid-19, tem sim, na sua maioria, pessoas que não se vacinaram ou idosos, né, em que a vacina já tomaram a terceira dose já há algum tempo ou em que a vacina simplesmente não fez tanto efeito ou tem uma efetividade por menos tempo. A gente tem aí essa discussão sobre a quarta dose ou uma segunda dose de reforço. Isso é realmente necessário ou deve se focar em vacinar aqueles que ainda não tomaram a terceira dose? Perfeito, Diogo, perfeito. Obrigado. Essa questão, porque, olha, nesse caso, quando a gente fala desses grupos que estão mais suscetíveis, você falou sobre idosos, pessoas que têm comorbidades, imunodeprimidos, imunossuprimidos, ou seja, pessoas que tomam medicação e suprimem o sistema imunológico, pessoas que têm uma doença crônica, por exemplo, eles não respondem tão bem para a vacinação. E a gente precisa entender, a vacina não nos protege, a vacina prepara nosso corpo para se proteger. Então, essas pessoas realmente estão mais suscetíveis. E, claro, as pessoas também que não estão vacinadas. Com a contínua infecção do vírus, é natural que ele vá gerando adaptações. Ele quer se perpetuar. Então, consequentemente, a gente tem aquele foco. A gente precisa trabalhar no combate cada vez mais efetivo contra esse vírus. E o combate mais efetivo hoje é realmente a terceira dose, ou a dose de reforço. A gente precisa insistir nisso. Claro, também vacinar as crianças e adolescentes, porque anteriormente, o primeiro ano e meio, nós não tínhamos aula presencial. Então, nós tínhamos uma proteção maior desses grupos. Agora as aulas voltaram, inclusive já há estados que estão liberando o uso da máscara. Então, o vírus vai se adaptando para esses grupos que não estão vacinados. Em relação à quarta dose, tem uma grande questão, ponto nisso daí. O Brasil, ele é essencial, como nós falamos, ele é fantástico no Programa Nacional de Imunização, porque também ele busca um princípio básico, que é a equidade. Quando nós pegamos estados, por exemplo, que ele se destaca demais, que tem aquele foco de, olha, o nosso estado é melhor nisso, é melhor naquilo, ele também meio que foge dos outros estados e quebra o que nós temos de melhor, que é a equidade. Daí, como eles são também os primeiros a vacinar, uma vacinação mais rápida, eles também são os primeiros estados a cair a imunidade. Porque você imagina, se você tem 6 meses, entre aspas, de imunidade, você começa em setembro, agora você vai se ver obrigado a ter que dar a quarta dose, enquanto outros estados que seguiram a orientação do Programa Nacional de Imunização vai conseguir ter um tempo maior para insistir na dose de reforço, terceira dose, para em seguida dar o passo da quarta dose. Por isso, essa necessidade da liderança nacional e utilizar o que nós temos de bom. A imunização, o Programa Nacional de Imunização, que tem o princípio da equidade. Agora, doutor, essa característica de mutação, adaptação do vírus, essa notícia que eu trouxe há pouco, que Israel anunciou a descoberta de uma nova variante, enfim, as autoridades de saúde ficam em alerta por conta desse processo. Agora, nesse enfrentamento, nesse cenário atual da pandemia, como a gente vai se relacionar com o vírus da Covid? Vai ser alguma coisa como a gripe, campanhas anuais de vacinação, o alerta constante, é mais ou menos por aí? Ô, Daniel, olha, lembra a gente falando de que nós somos maravilhosos em vacinação? Nós somos horríveis em vigilância genômica. Esse é o nosso grandíssimo problema, porque quando nós temos o que chama vigilância genômica, assim que surge, nós identificamos e podemos, por exemplo, isolar determinadas regiões ou aqueles grupos infectados, nos possibilita ter ações mais precisas, mais rápidas e, consequentemente, impedir com que o vírus se disperse. Essa é a nossa grande questão. O que vai nos fazer evoluir e dar um passo maior, ainda mais efetivo, é no investimento ainda mais pesado da vigilância genômica. Aí sim, Daniel, a gente vai poder, por exemplo, viver a endemia, porque o vírus não vai embora. A questão, isso ele vai ficar aqui. Mas quando nós temos essa soma de fatores, de ações que controle, sim, a gente vai poder viver como o vírus da gripe, por exemplo.